Bom dia! A gente já começa a conversar de maneira tranquila, breve aí sobre os impactos aí do decreto 11.497 de 2023 na sociedade estrangeira. Um decreto que é importante, mudou alguma coisinha aí na questão da delegação e subdelegação, que revogou um decreto anterior. Então a gente vai bater um papo simples, tranquilo e objetivo sobre essa importante legislação. Olhem só, é importante quando eu pensei esse tema, conversar sobre a sociedade estrangeira no Brasil, é sempre importante estabelecer uma regra que sempre me questionam, né? Sérgio Roberto, bom dia. Se uma eventual impedimento, obstrução em sede de autorização para exercer uma determinada atividade aqui no país por uma empresa estrangeira, se um obstáculo não seria tido como algo inconstitucional, porque você estaria em tese aí criando uma discriminação entre brasileiros natos, naturalizados, estrangeiros e etc., no que tange ao exercício da atividade econômica no Brasil. Eu penso que não. Eu penso que é o contrário. O objetivo é você tratar de maneira desigual os desiguais na justa medida da desigualdade de cada um. Então, quando o legislador impõe algumas restrições, impõe algumas situações que vão nortear o exercício de uma sociedade estrangeira no país, o objetivo é proteger a empresa nacional. Então, repito, é tratar de maneira desigual os desiguais na justa medida da desigualdade. E aí, quando você pensa na sociedade estrangeira, automaticamente você também tem que fazer uma distinção, e até eu coloquei um roteiro aqui para vocês, em relação à sociedade nacional. Então, a sociedade nacional está lá no artigo 1126. O que fala o artigo 1126? É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e, principalmente, que tenha no país a sede da sua administração. Então, toda vez que você tiver no Brasil a sede de uma determinada empresa, automaticamente ela é uma sociedade nacional. Em contrapartida, você vai lá para o artigo 1134, onde o legislador do Código Civil delimita a chamada sociedade estrangeira. Vamos lá. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, então não interessa o seu objeto, o seu ramo de atividade, não pode, sem autorização do Poder Executivo, diga-se Poder Executivo Federal, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Então aí nós estabelecemos aí um paralelo, uma comparação, uma diferença entre sociedade nacional e sociedade estrangeira. Mas o tema da live de hoje, ele envolve a questão do decreto 11.497 de 2023. Esse decreto, repito, 11.497 de 2023, que entrou em vigor lá em janeiro de 2023, revogou o decreto 97.87 de 2019. Repito, o decreto 11.497 de 2023 revogou o decreto 97.87 de 2019. E o que impacta isso do ponto de vista prático? Pelo artigo 1134 do Código Civil, quem tem a caneta, literalmente quem tem a caneta, para autorizar uma empresa estrangeira a funcionar no país, é o presidente da República. Então ele que vai dar essa autorização vai ser publicada no Diário Oficial, e aí automaticamente ao ser publicado no Diário Oficial, essa empresa precisa começar as suas atividades em pelo menos em até 12 meses. Se ela não começar as suas atividades em até 12 meses, essa autorização é considerada caduca e automaticamente ela não pode funcionar no país. E aí, como todos sabem, né, ela poderá adotar as expressões do Brasil ou para o Brasil no seu nome empresarial. Então, toda vez que você olha o nome empresarial e tem a expressão do Brasil ou para o Brasil, automaticamente é uma empresa estrangeira que tem autorização no país para funcionar. Mas repito,
essa nomenclatura do Brasil ou para o Brasil é uma faculdade por força da própria legislação. Tá, ok, maravilha, é do presidente da República a caneta, a autorização, a legitimidade para determinar o funcionamento de uma sociedade anônima no Brasil. Aí vem esse decreto 11497 de 2023, que, repito, revogou o anterior decreto 9787 de 2019, que alterou a delegação e a subdelegação para autorizar a sociedade estrangeira a funcionar no país. Vamos lá. A sociedade estrangeira fica delegada a competência ao ministro de Estado do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviço para promover essa autorização da sociedade estrangeira para funcionar no país. E aí essa autorização, além dessa autorização, compreende os seguintes atos: aprovação de modificação do contrato social ou do estatuto, porque vai depender da configuração, se essa sociedade vai ser uma sociedade por cotas ou se vai ser uma sociedade por ações, então vai depender do seu ato constitutivo, se vai ser um contrato social ou um estatuto social. Segundo, a nacionalização, ou seja, a sociedade ela não quer mais ser estrangeira e aí ela deseja se nacionalizar e aí automaticamente essa autorização fica delegada para o ministro de Estado do Desenvolvimento, da Indústria, Comércio e Serviço. E por último, a própria cassação dessa autorização de funcionamento. Agora, aí que vem um detalhe. Por esse mesmo decreto, 11.497 de 2023, fica agora subdelegado, existe agora uma subdelegação para o diretor do DREI, que é o Departamento de Registro Empresarial e Integração da Secretaria da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Empreendedorismo do Ministério do Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Então, o que é muito importante, existe a competência do Código Civil por força do artigo 1134 do Presidente da República, aí passa a ter agora por força desse decreto uma delegação, repito, uma delegação para o Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, e agora uma subdelegação para o diretor do Departamento de Registro Empresarial e Integração da Secretaria da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e também do Empreendedorismo. Resumo, quem hoje tem a caneta é o diretor do DREI, é o diretor do Departamento de Registro Empresarial e Integração. E o que é importante também, nós estabelecermos com relação existe a possibilidade, né, de uma sociedade estrangeira desenvolver uma atividade no país de produtos controlados. E aí quando você entra na questão envolvendo produtos controlados, eu até peguei aqui para vocês a relação, esses produtos controlados estão regulados agora por um decreto, também um decreto 10.030 de 2019, repetindo, 10.030 de 2019, que revogou o decreto 3.665 de 2000. Então, quais são esses produtos controlados? Eu vou apenas dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Vamos lá. Que tenha poder, para fins do disposto nesse regulamento, o produto controlado pelo Comando do Exército é aquele que apresenta poder destrutivo, propriedade que possa causar dano às pessoas ou ao patrimônio, ou a indicação de necessidade de restrição de uso por motivo de incolumidade pública, ou seja, de interesse militar. E aí ele continua. As armas de fogo obsoletas, de anticarga e de retrocarga, cujos projetos sejam anteriores a 1900 e que utilizem pólvora negra. Os carregadores destacáveis, tipo cofre ou tipo tubular, metálicos ou plásticos, com qualquer capacidade de munição, cuja ausência não impeça o disparo de arma de fogo. E ainda os quebra-chamas.
Então, hoje o decreto 10.030 de 2019 regulamenta quais são esses produtos controlados. Aí vem a pergunta: uma sociedade estrangeira pode exercer uma atividade mercantil no país com atividade de produtos controlados? Sim. Agora, ela precisa ter autorização em razão da subdelegação ao diretor do DREI e também essa empresa vai precisar ter a anuência do Comando do Exército. E aí, por fim, eu queria só tratar com vocês aqui uma questão bastante interessante que versa sobre o artigo 83 do Código de Processo Civil, que trata de um aspecto da sociedade estrangeira no país. Olhem só, repito, o artigo 83. O autor brasileiro ou estrangeiro, autor de uma ação, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo, prestará caução suficiente, uma garantia, caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. Quando você pega o objetivo do teor do artigo 83, é garantir como posso dizer, uma segurança à parte contrária que tenha aqui no país um processo, que tenha sobre o litígio de uma sociedade estrangeira, que eventualmente, no insucesso do processo dessa sociedade estrangeira, corre-se o risco da outra parte, da parte vencedora, não receber os seus honorários, não receber as suas custas processuais em razão desse processo, da empresa nem mesmo ter uma unidade no país. Então vem o artigo 83 de maneira correta, ao meu ver, e se determina, olha, para você litigar no país, obrigatoriamente, você vai ter que prestar caução, para como se fosse uma garantia à parte contrária. E aí vem agora o Superior Tribunal de Justiça, por meio do RESP 15 84 441, repito, RESP 15 84 441, que afastou, e aí eu vou até colocar aqui para vocês, afastou a exigência de caução estabelecida no artigo 83 do Código de Processo Civil para que uma sociedade empresarial estrangeira possa litigar no Brasil. Só que aí tem uma contraprestação, após a comprovação de que está devidamente representada no país. Então, lógico, há uma liberação dessa caução? Ok, há uma liberação dessa caução, mas obrigatoriamente essa empresa vai ter que ter um representante no país. Pessoal, com isso, eu acredito aí que eu tenha cumprido com o meu dever da minha live empresarial de hoje, tratando dos impactos da lei do decreto 11.497 de 2023 nas sociedades estrangeiras. Fiquem com Deus, um forte abraço e sempre continuando sempre a estudar, evoluindo nos seus estudos, que tudo dará sempre muito certo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.